a abrir a sua Bíblia no livro de Paulo, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, texto da nossa reflexão de hoje. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 4. O texto lido vai ser o texto do versículo 18 até o verso de número 25. Não vamos ler o capítulo todo, nós vamos pegar o finalzinho dele. E eu queria fazer uma pergunta para você antes de a gente fazer a leitura do texto. Como é que anda a tua vida hoje? Você anda com esperança, você anda sem esperança, anda animado, anda desanimado? Porque Deus tem promessas nas suas palavras, né? E na sua palavra. E Deus é fiel. E Ele é cumpridor das suas promessas. E nós veremos isso hoje, nessa noite, com a graça dele. Romanos 4, a partir do verso 18 até o verso de número 25, o texto nos diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Eu gostaria de trazer um tema para a mensagem dessa noite, e o tema é o seguinte: fortaleça a sua fé no Deus que cumpre promessas. Fortaleça a sua fé no Deus que cumpre promessas, com base nesse texto de Romanos 4, versos 18 a 25. A verdade é que todos nós passamos por momentos em que a nossa fé é enfraquecida, não é verdade? Enfrentamos momentos de dificuldades, enfrentamos momentos em que parece que nos sentimos tão longe de Deus. Eu comentava isso hoje pela manhã. Irmãos, vamos combinar uma coisa entre nós aqui: você não precisa andar o tempo todo como se o tempo todo você fosse uma pessoa fortíssima na fé. Sabe por quê? Porque às vezes a gente não está assim. E não tem problema nenhum a gente estar assim. Eu não estou dizendo que nós não cremos em Deus. Eu estou mencionando aqui uma realidade que é realidade na minha vida e muito provavelmente na sua. Existem momentos em que nós fraquejamos a fé. Em que nós, assim como Paulo, né? Paulo, ele dizia: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal está sempre diante de mim. Né? É muito complicado. E eu aprendi que se existe uma pessoa que o tempo todo ela está lá no nível máximo de vida com Deus, de fé, está sempre tudo, alguma coisa tem. Porque nós somos pecadores, enfrentamos adversidades e somos fracos. Não é verdade? Nós somos mais fracos do que nós imaginamos. As coisas estão tranquilas, de repente, às vezes um telefonema, uma má notícia, e a gente se abala. A verdade é que nós enfraquecemos em muitos momentos na nossa caminhada, né? E nesses dias parece que as promessas de Deus elas estão tão distantes da gente, não é verdade? Parece que a gente vê Deus cumprindo promessa na vida dos outros e parece que na nossa não. Já aconteceu isso com você? Às vezes acontece com a gente, né? Às vezes parece que as circunstâncias são maiores do que Deus. Parece que o problema que nós enfrentamos, às vezes, ele se torna um gigante e se levanta como um gigante diante da gente e a gente fica perdido, fala: meu Deus! E às vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente vai pensar que nem Deus resolve, porque a gente está focando demais no problema, olhando demais para a circunstância, e o coração da gente começa a vacilar. Não é verdade? Talvez você ora por algo, né? Quando você precisa de uma porta de trabalho, quando você precisa de uma cura física, e a gente vai orando e parece que não chega, e aí você vê o irmão dizendo: olha, obrigado Senhor, porque o Senhor respondeu a minha oração, e parece que aquela oração da gente não vai,
parece que a coisa não vai, parece que a coisa não anda. Nesse momento o nosso coração começa a vacilar. Mas tenha por fé que Romanos 4, 18 a 25 foi escrito exatamente para esse momento. Exatamente para o momento onde o nosso coração vacila, onde a gente se esquece de que Deus é aquele que cumpre as suas promessas. E o texto está aqui para a gente lembrar disso. Abraão não é apenas aqui um exemplo de fé, ele é uma prova viva de que Deus ele faz o quê? Ele sustenta e fortalece a fé do seu povo, mesmo quando tudo parece sem expectativa, sem esperança. E Deus hoje quer fortalecer a sua fé. Ele quer que você saia daqui lembrando de que Ele é Deus, Ele é fiel. E Ele tem ouvido pela graça e pela misericórdia as nossas orações. Ah, pastor, mas faz tanto tempo que eu oro. Esses dias eu ouvi de uma esposa dizendo que ela orou, acho que mais de 80 anos pela conversão do marido. Deus, 80 anos depois, respondeu. Ah, será que ele demorou? Estou dando tempo dele, não é verdade? Eu não sei como é que anda o seu coração, só sei que esse texto aqui, ele serve para nos animar em momentos em que nós fraquejamos. Então, vamos para algumas lições que o texto nos dá. A primeira, baseadas nos versos 18 a 20, a primeira lição nos diz o seguinte, também está aqui para nós. Fortaleça a sua fé olhando para promessas de Deus, não para circunstâncias. Nós devemos olhar para as promessas de Deus. Nós devemos focar naquilo que Deus diz, naquilo que Ele disse, e não nas circunstâncias. Você quer ver uma coisa? O Senhor Jesus, e esse texto está na minha cabeça, eu já mencionei ele hoje pela manhã aqui. Ele diz o que no final do Evangelho de Mateus? E eis que eu estou com vocês todos os dias. Tem dia que você não sente a presença dele. Mas nesse momento você é levado e é chamado a andar pela fé e dizer, se o Senhor disse, eu creio. Nós não somos chamados a basear a nossa fé naquilo que nós sentimos. A nossa fé não é apenas um sentimento. Se fosse assim, um dia eu estaria nota 10, outro dia eu estaria nota 2. Não é verdade? Os nossos sentimentos variam muito, mas nós somos chamados a crer naquilo que Deus disse. E se você não sente que o Senhor está com você, ore a Ele e coloque essa questão e diga para Ele, eu creio que o Senhor está aqui, mesmo que eu não sinta. Porque o Senhor é fiel e eu creio na Tua palavra. Fortaleça a sua fé olhando para promessas, não para circunstâncias. Vamos ler mais uma vez? Leia aí na sua Bíblia, versos 18 a 20. Abraão esperando contra a esperança. Olha o que Paulo diz. Paulo vai no âmago da questão aqui. Ele diz assim, todo o cenário de Abraão era para ele já esquecer. Era para ele dizer o seguinte, acho que Deus se esqueceu. E essa questão, eu ter um filho, isso não vai mais acontecer. Abraão, ao contrário disso, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a sua descendência. Segundo lhe fora dito. Deus havia dito para ele como seria a sua descendência. E Abraão creu, porque ele não olhou para a circunstância, ele olhou para a palavra de Deus, ele olhou para a promessa. A expectativa dele estava naquilo que Deus havia dito para ele que faria. E Abraão creu. E sem enfraquecer na fé, verso 19, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Olha que interessante, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus. Fui dar uma olhada nesse verbo, se fortaleceu, do grego endunamo, que diz o seguinte, que significa ser forte, revestir-se de força, ser fortalecido, crescer em força. Ele creu na palavra, na palavra que ele havia recebido de Deus. E ele não olhou para a circunstância, porque imagine só, Deus havia dito para ele o quê? Que dele sairia uma grande nação. Ele tinha filhos com Sara, sua esposa? Não, e ele já tinha quantos anos? E o texto, eu acho interessante, o apóstolo Paulo falar sobre a consciência de que Abraão tinha do seu próprio corpo, e o próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, mas mesmo assim ele creu na promessa, ele não creu na circunstância. Pode ser que hoje as circunstâncias da sua vida não sejam das melhores. Pode ser que você esteja dizendo assim, olha,
tem algumas áreas da minha vida que não estão tão legais. Hoje, na abertura da Escola Bíblica Dominical, nós usamos o texto de Paulo aqui aos Romanos, também no capítulo 12, foi um dos 2 textos que usamos. E lembra do texto de Romanos 12, 1 e 2? Rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício perfeito e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E ali eu falei assim, que às vezes nós pegamos a vida e dividimos. Imagine uma folha de papel e você vai levantar objetivos para a sua vida. E a gente divide a nossa vida em algumas áreas. Área pessoal, área amorosa, área física. Eu tenho objetivos na minha vida física, eu tenho objetivos na minha vida profissional, na minha vida financeira. E dizíamos o que Paulo estava nos chamando a fazer. Olhar para cada uma dessas áreas e dizer, eu não tenho como base para nenhuma dessas áreas aqui, aquilo que é corriqueiro para o mundo. Mas eu tenho como base a orientação da palavra de Deus. Então, eu vou cuidar da minha vida na parte e na área física, não porque eu quero, assim, um corpo bonito, como as pessoas aí desejam, não, porque eu creio, né, que eu devo fazer isso, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Eu vou cuidar da minha vida na área financeira, por quê? Porque tudo que eu tenho vem de Deus, eu sou mordomo, eu não sou dono de nada. Se eu fosse cuidar assim, como o mundo diz, eu tenho que cada vez ter e ter mais, porque eu preciso mostrar para todo mundo que eu tenho mais do que todo mundo. Mas a gente não é levado, nós não somos levados e nem chamados a tomar a forma do mundo em nenhuma das áreas da vida. Parece que Abraão, ele lembrou disso quando ele recebeu essa palavra de Deus. E o que Paulo está dizendo, ele creu, ele olhou não apenas para a circunstância. E pode ser que hoje, quando você divida a sua vida, pode ser que em algumas áreas você não esteja satisfeito. Ah, não estou satisfeito da minha vida profissional. Não estou. Não estou na área que eu gostaria, não estou na empresa que eu gostaria. Ah, a minha vida financeira está um caos. A minha vida financeira está difícil, está complicada. Ah, a minha vida familiar não está da forma que eu gostaria. Mas a gente precisa olhar para tudo isso e aprender com Abraão. E aprender isso. Fortalecer a fé da gente olhando para as promessas. E quando nós ficamos entristecidos, quando nós ficamos desanimados com alguma das áreas ou com várias áreas da nossa vida, nós somos chamados, nós somos tentados a fazer exatamente o contrário daquilo que Abraão faz. Abraão, ele, no verso 20, ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas, ao contrário, pela fé, ele se fortaleceu, ele se revestiu com força. Ele creu na palavra de Deus e ele diz assim, se Deus disse, eu creio. Irmãos, eu acho que às vezes falta a gente levantar pela manhã e olhar no espelho e dizer assim, eu sou filho de Deus, eu sou um filho amado de Deus. Porque quando ou algumas áreas da vida não andam da forma como nós gostaríamos, a nossa tendência é esquecer disso. Já parou para reparar isso? Como a minha avó dizia, já botou reparo nisso? A gente esquece. E a gente começa a deixar a cabeça funcionar da seguinte forma, se Deus estivesse comigo, a minha vida estaria diferente. Não, muitas vezes o Senhor ele vai permitir dificuldade na vida para a gente entender, para cair a ficha, no sentido de que eu preciso buscar mais a Deus. E talvez o que você precise, meu irmão, minha irmã, nesse momento, nessa noite, é lembrar de que você tem promessas de Deus. E eis que eu estou com você todo o tempo. Você quer ver uma outra palavra que eu leio, pelo menos na minha leitura, como promessa, quando Pedro diz, nós antes nem povo éramos, mas agora nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, existe um sentimento dentro do ser humano, né? Existe uma necessidade de pertencimento a um grupo. Aqui em Botucatu tem vários grupos. Tem grupo do pessoal das artes marciais, tem o grupo do pessoal dos carros antigos, tem o grupo dos roqueiros, tem o bar dos corintianos. Anda uma tristeza aquele bar lá que eu vou te falar, dá dó. Né?
Tem o pessoal do futebol, tem o pessoal da caminhada, tem o pessoal da bike, da bicicleta. O ser humano, ele tem essa necessidade de pertencer a um grupo. E nós somos, né? Nós pertencemos, nós fazemos parte, né, desse grupo mais feliz, do grupo mais feliz que pode existir sobre a face da terra, que é o grupo de Deus, é o grupo das pessoas que caminham com Jesus. E às vezes a gente se esquece disso, sabe por quê? Porque a gente não olha para as promessas, a gente olha para as circunstâncias. Será que a gente não percebe Deus chamando a nossa atenção? Não olhe para as circunstâncias, olhe para as promessas. Será que não é isso que a gente precisa fazer? Abraão olhou para a realidade dele. Certamente ele fez isso. Ele olhou para o corpo envelhecido. Ele olhou para Sara, que era estéril, para o tempo avançado de vida. Talvez ele até era levado a pensar o seguinte: acho que não dá mais certo, não. Acho que Deus esqueceu. Mas isso nos ensina também que nós sempre temos, né, a oportunidade de fazer uma escolha sobre como nós vamos olhar. Ou a gente olha para a realidade ou a gente olha para a promessa. Essa escolha está sempre diante da gente, né? Muito dificilmente você vai estar satisfeito com todas as áreas da sua vida em todo o tempo. Muito difícil você encontrar alguém que está plenamente satisfeito. Fala assim: eu sou uma pessoa plena. Porque nós ainda somos pecadores, porque nós sempre queremos mais. Outro dia eu vi uma figura na internet, é muito interessante, né, falando sobre algo que você deseja e não tem. Quando você deseja e não tem, você dá um valor nota 10. Quando você tem, você dá um valor 2. Se você perder, você dá um valor 20. Parece que quando você tem, a gente desvaloriza aquilo que a gente tem. Porque a gente nunca está satisfeito. Ou a gente olha para a realidade, e isso tem a tendência de levar a gente muitas vezes ao desânimo, ou a gente olha para a promessa, lembrando da misericórdia de Deus. Eu ainda não estou como eu gostaria, mas eu creio que o Senhor está comigo, então isso para mim basta. Uma aplicação direta para a nossa vida, né? Se você quer fortalecer a sua fé, assim como Abraão, para de alimentar o medo. Para de achar que Deus se esqueceu. Para de viver só por aquilo que você vê. Comece a viver por aquilo que você crê. Eu estou vendo aqui que eu sou tão limitado. Eu estou vendo aqui que eu estou tão esquecido. Mas você não é esquecido por Deus, meu irmão. Deus não se esquece de você. Ele escuta as tuas orações. Ele sabe exatamente o que você precisa. E isso para nós basta. Eu tenho aprendido aqui com esta igreja de que às vezes você participa de uma reunião de oração, às vezes eu até menciono isso. Eu quero orar pelo fulano. Fulano que é um amigo, fulano que é um parente. Fulano que às vezes você não tem nem tanta amizade assim, mas trabalha com você. Você sabe que fulano está passando por uma situação muito difícil. E você coloca aqui. E às vezes o fulano não vai nem saber que você orou. Mas não importa, porque Deus sabe que você orou. E Ele te ouve a oração. E Ele sabe quem é o fulano. E Ele sabe que você, que é um filho amado, está intercedendo por Ele. E Ele se agrada disso. O apóstolo Paulo diz: nós temos que fazer o uso de orações, de súplicas, de intercessões, de ação de graças. Deus se agrada disso. Às vezes o fulano não vai nem ficar sabendo, mas nós que não vivemos por aquilo que vivemos, mas por aquilo que cremos, intercedemos e dessa forma o fulano que nem está sabendo vai ser abençoado. Calvino, falando sobre esse texto, ele diz o seguinte: a fé se firma na palavra de Deus, mesmo quando tudo parece contrário. Eu não me sinto bem hoje. Eu não me sinto amado, mas a palavra de Deus diz que Ele me ama. Então, a gente vai fazer como nós cantamos: eu te adoro, Deus. Eu te adoro, Senhor. Sim, eu creio em Ti, Jesus. Eu quero permanecer no Senhor. Pergunta ao seu coração nesse momento: quem é que tem governado a sua vida hoje? A promessa de Deus ou a circunstância que você vive? A sua realidade? Questiona você com você mesmo. Eu ando feliz ou eu ando triste? E eu ando triste por quê? Se for o caso.
porque eu tenho olhado para a circunstância. Às vezes você está feliz pela circunstância também, mas a circunstância muda. Não é verdade? Então eu vou basear a minha alegria, eu vou basear a paz no meu coração em quê? Na circunstância que muda? A circunstância às vezes parece o tempo do dia, não é verdade? 7 horas da manhã está um vento frio, 10 horas da manhã está um calor danado, meio-dia está chovendo, 4 horas da tarde está calor, 6 horas está aquele vento gelado, e você vai dormir de coberta. E no meio da madrugada você acorda com calor porque o tempo mudou de novo. A gente vai depender da circunstância? Ou a gente vai depender da promessa de Deus? Fortaleça a sua fé olhando para as promessas. Ah, pastor, como é que eu faço isso? Leia a palavra, leia a Bíblia. Ah, pastor, não sei por onde começar. Comece pelos evangelhos. Veja Jesus dizendo, eis que eu estou com vocês. Veja as cartas de Paulo dizendo que nós somos corpo de Cristo, nós somos amados de que Ele está conosco. E dessa maneira você vai ser fortalecido a olhar mais para a promessa de Deus, para as promessas do que para as circunstâncias. Mas o texto continua, meus irmãos, e ainda fazendo uso do verso 20, que nós usamos do verso 18 ao 20, mas ainda olhando para o 20, para o 21 e para o 22, esse texto nos dá uma segunda lição. Fortaleça a sua fé lutando contra a incredulidade. Quando você olha demais para as circunstâncias, sem perceber, você está alimentando o quê? A incredulidade. Você começa a viver assim, eu acho que Deus não está comigo mesmo, acho que Deus não está preocupado comigo, quem sou eu na fila do pão? E a gente começa a ter a dó de nós mesmos, sabe? Aquela autocomiseração, de achar assim que a gente não tem valor, você começa a se comparar. Mas o texto nos ajuda. Dá uma olhada, mais uma vez, verso 20, 21, 22. Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Olha que coisa importante. Nós falamos sobre isso. A Fátima mencionou, né, aquilo que aprendeu com a Silvia. A gente sempre tem que dar glória a Deus. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Ele quem? Deus. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Irmãos, Abraão não era um homem sem falhas. Ele era um homem falho, assim como a gente, mas ele não permitiu que a incredulidade dominasse o coração dele. Será que às vezes a gente não vacila nisso? Será que às vezes a gente não deixa a incredulidade tomar conta do nosso coração? Por uma oração que ainda não foi respondida? Por uma situação que seria ideal para mim, que eu não alcancei ainda? Abraão não permitiu isso. A fé verdadeira, nós estamos dizendo há tempos aqui, não significa ausência de luta. A fé verdadeira significa você crer na presença de Deus com você em todo o tempo. No dia que você levanta com vontade de louvar Deus, no dia que você não está nem com vontade de ir na igreja. Em todo o tempo você precisa crer que o Senhor está conosco, que Ele é fiel para cumprir as suas promessas. A fé verdadeira dessa forma é resistência. Resistência espiritual, meus irmãos. E a gente precisa olhar para esse versículo e perceber quando é que a incredulidade ela cresce. Ela cresce na nossa vida quando a gente se afasta de Deus. Eu já vi gente que não teve a oração respondida e se afasta de Deus. Fala assim, esse Deus aí não resolve não. É a incredulidade tomando conta, sabe? Fala assim, olha só, o meu irmão orou e foi respondida a oração e a minha não. E pessoas se afastam da palavra de Deus. Pessoas se deixam alimentar pelo medo. E sabe o que vai acontecendo? A pessoa dessa forma vai se esquecendo de quem ela é. Mas, por outro lado, quando é que a fé cresce? Quando você se lembra das promessas. Eu já mostrei uma para vocês. E eis que eu estou com você todos os dias. Jesus, ele prometeu isso. Então, naquele momento em que eu quero que a minha fé seja fortalecida, eu vou dizer, Senhor, eu sei que o Senhor está aqui comigo. Eu sei que eu posso confiar no Senhor. Eu confio e eu medito na fidelidade do Senhor.
Eu confio, né, plenamente em Deus a ponto de abrir o meu coração em oração para Ele. Você persevera mesmo quando você não está sentindo nada. Nicodemos, um dia, o reverendo Augusto Nicodemos, ele diz, nós não somos chamados a sentir, nós somos chamados a crer, a perseverar. E ele diz, sabe quando é que você tem que ler a Bíblia, meu irmão? Quando você não sente vontade. Sabe quando é que você tem que orar? Quando você não sente vontade. É aí que você mais tem que orar. Será que num momento desse não seria legal a gente mudar o CD no carro? Alguém aqui usa CD ainda? A gente usa. Muda a música, coloca um louvor. Vamos meditar na palavra de Deus aqui. Não estou com vontade não, mas eu vou parar aqui o meu trabalho, 10 minutos eu vou ler a Bíblia. Eu vou fazer uma oração. Eu falo, Senhor, enche o meu coração de desejo pela Tua presença. E fazer isso, meus irmãos, para a gente vencer a incredulidade, para a gente alimentar a fé, para a gente agir assim como Abraão olhou para a vida dele, olhou para as circunstâncias estavam completamente desfavoráveis, mas ele creu no quê? Ele creu na palavra de Deus, ele creu na promessa. Se a sua fé está fraca hoje, não aceite isso como normal. Lute contra a incredulidade. Irmãos, isso é bíblico. Certa vez os discípulos olharam para Jesus e pediram, Senhor, aumenta a nossa fé. Eles estavam ali com ele, vendo Jesus, e mesmo assim eles pediram, aumenta a nossa fé, Senhor. Quanto mais nós que estamos longe, quanto mais nós precisamos dele. O grande teólogo chamado Herman Bavinck, ele nos ensina o seguinte, ele diz, a fé permanece firme não porque o crente é forte, mas porque Deus é fiel. A fé ela permanece firme não porque nós somos fortes, mas porque Deus é fiel. E aí a gente precisa perguntar para o nosso próprio coração, eu tenho alimentado a minha fé ou eu tenho alimentado a incredulidade? Irmãos, o que nós precisamos fazer é fácil. É começar a ler esse livro aqui, mesmo sem vontade de ler. Sabe por quê? Porque nós estamos num mundo em que quer nos mostrar o tempo todo que nós não precisamos disso, não precisamos de Deus. Deus é uma ideia pessoal, cada um tem o seu. Não precisamos desse papo de igreja, não. Cada um sirva a Deus na sua casa. Não, a gente vai alimentar, né, a nossa fé olhando para a palavra de Deus. A gente vai matricular nossa alma na escola da oração. Parece frase do Hernandes, né? Se fosse o Hernandes aqui, ele já tinha vendido 50 livros só de falar essa frase. Mas é verdade, a gente precisa matricular a nossa vida na escola da oração. A gente precisa matricular a nossa alma na dependência da palavra de Deus e ler mais a palavra de Deus. A gente precisa fazer isso. Talvez você esteja aqui essa noite para Deus te dar um chacoalhão e mudar a sua vida devocional durante a semana. Para você sentir mais vontade de cavar aqui na palavra e procurar as promessas de Deus e vivê-las. Para você valorizar isso que você tem. Mas o texto continua e dos versos 23 a 25 nós temos uma terceira e última lição e ela nos diz o seguinte, fortaleça a sua fé descansando em Cristo. Deus é tão bom que permite com que vivamos em um momento onde Jesus já veio, aonde nós cremos, né? Não precisamos mais crer como os irmãos lá no Antigo Testamento, em que um dia o Messias viria, nós já olhamos para a realidade histórica, ele já veio, ele já iniciou o tempo chamado de os últimos dias, ele há de voltar, nós cremos nisso. No texto que lemos na liturgia, na oração de Moisés, vem Senhor, não demore, venha para nós. Moisés orou. Fortaleça então a sua fé, descansando em Cristo. Olha lá na sua Bíblia, versos 23 a 25. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, Paulo está dizendo. Posto que a nós, igualmente, nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor. Quem é que ressuscitou Jesus dentre os mortos? O Pai ressuscitou, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Meus irmãos, às vezes a gente precisa parar por um instante e perceber que nós temos aqui uma promessa.
O verso 24, mais ainda o verso 25, é uma promessa ligada à nossa identidade, a quem nós somos, a quem eu sou, a quem você é. Porque sabe quem nós somos? Olha para o verso 25. Nós somos, né, aqueles que receberam essa graça de ter alguém entregue por causa das nossas transgressões. E quem é que foi entregue por causa das nossas transgressões? O próprio Deus que se fez homem e habitou entre nós. Ele foi entregue por causa dos nossos pecados, da nossa transgressão, da nossa desobediência. Ele foi entregue por isso, e ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Paulo está dizendo, ele ressuscitou para que fôssemos encontrados diante do Pai como justos, que a justiça dele está sobre nós. Pergunta, eu vou olhar para a circunstância da minha vida, e a circunstância da minha vida hoje está difícil. Será que isso basta para eu entregar a minha vida ao desânimo? À tristeza profunda? Se isso está acontecendo, a gente tem que alimentar mais essa expectativa de saber que nós somos abençoados, é o que Paulo está dizendo no verso 24. Olha o verso 24. No 23 ele está dizendo que esta graça estava não apenas sobre a vida de Abraão, não somente por causa dele está escrito, que Deus levou a fé dele em conta, mas é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo, e ele está, mas também Deus está levando a nossa fé em conta. Uma vez que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos em Deus, no Deus que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor. Assim como o texto diz que a fé de Abraão lhe foi imputada para a justiça, assim também a nós, o apóstolo Paulo está dizendo. A nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus o nosso Senhor. E nós olhamos aqui no verso 25 que nos diz, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, o que é que Paulo está dizendo aqui nesse texto? Ele está dizendo que nós temos motivos de sobra para olharmos para a promessa de Deus, porque o Senhor, ele já cumpriu a promessa dele na nossa vida. As dificuldades, meus irmãos, elas vão se apresentar para nós, muitas vezes, como um peso em um dos lados da balança. Porque pode ser que a gente esteja enxergando apenas um lado da balança. Sabe aquela balança que tem, tinha nas vendas antigas? Ela tem duas partes. Ela tem um prato aqui e um prato do outro lado. E a gente está olhando para a circunstância, está falando quanta dificuldade que tem aqui, a gente está esquecendo de que a graça de Deus está no outro, está fazendo o contraponto. A graça de Deus, o favor do Senhor, a nossa fé precisa apontar para isso, para essa promessa. O que é que esses versículos estão mostrando? Que Jesus foi entregue pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Irmãos, a nossa fé não depende do que nós sentimos, a nossa fé depende do que Cristo fez. A nossa identidade não significa nós descansarmos naquilo que nós achamos que somos, mas significa nós descansarmos em quem Deus diz que nós somos. E Deus diz que nós somos os seus filhos amados, de que nós somos o alvo do amor do Senhor. É o que Paulo está dizendo aqui nos versos 24 e 25. Nós cremos naquele que enviou Jesus para morrer por nós. Nós cremos naquele que foi entregue por causa do nosso pecado, da nossa transgressão, e ressuscitou para a nossa justificação. Vou pedir para a Denise avançar mais um ponto e a gente vai para o último, que fala dos 3 pontos aqui. Irmãos, olhando para essa mensagem, responda para você mesmo. Você tem condição, espiritualmente falando, espiritualmente olhando para aquilo que Jesus fez por você, você tem condição de viver olhando para a promessa de Deus e não para a circunstância? Sim ou não? Temos, não temos? Porque Ele morreu por nós. Ele pagou o nosso pecado, Ele pagou o preço do nosso pecado. E Deus está dizendo que pela fé que nós temos e recebemos do Senhor, só temos fé em Cristo porque recebemos de Deus,
esta dádiva, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. O dom de Deus, a fé em Cristo, foi um presente que nós recebemos. Nós recebemos. Irmãos, talvez a gente deveria pegar um papel agora e escrever todas as ideias equivocadas que nós temos acerca de nós mesmos. Eu sou fracasso. Eu sou um erro. Eu sou triste. Eu não tenho motivo. Eu desisti. Né? Talvez a gente devesse pegar um papel e escrever tudo isso e fazer sabe o quê? E amassar e falar em nome de Jesus, vai pro lixo. Porque nele nós somos mais do que vencedores. Porque o Senhor, Ele deseja que a gente fortaleça a nossa fé olhando para as promessas dEle e não para as circunstâncias. O Senhor deseja que a gente fortaleça a nossa fé lutando contra a incredulidade. E aí, imagine que você tem dois leões. Um leão da santidade, um leão da vida, da intimidade com Deus e outro das circunstâncias. Qual leão vai ser mais forte? Aquele que você alimentar mais. Qual leão você tem alimentado mais? Você é o que a sua conta no banco diz? Graças a Deus que não, né? Então tá lascado. Ou senão a gente diria assim, não, então eu tô bem. Mas nós não somos. Essas questões são terrenas, são passageiras, isso é circunstância. Nós somos quem Deus diz que nós somos. Então, esse texto está aqui, o apóstolo Paulo está falando aos romanos, ele está falando sobre justificação pela fé, ele está dando o exemplo de Abraão, para você perceber que você tem capacidade de crer e de olhar para as promessas, mesmo quando as circunstâncias são contrárias. Fortaleça a sua fé lutando contra a incredulidade e fortaleça a sua fé descansando em Cristo. É isso que esse texto está ensinando para nós. Ele está ensinando isso para a gente descansar. Ele está ensinando isso para a gente ter tranquilidade de saber que nós somos amados. Calvino ele fala o seguinte: toda a nossa justiça está em Cristo e é recebida pela fé. A gente precisa aplicar essa palavra na nossa vida de que maneira? Olhando menos para nós mesmos e olhando mais para Cristo. Sabe por quê? Porque Ele já venceu, porque Ele pagou a nossa dívida, porque Ele já garantiu a nossa permanência com Ele por toda a eternidade. Temos motivos para agradecê-lo ou não? Temos motivos para firmar a nossa fé ainda mais nele? Temos motivos para dormirmos em paz e dizer, basta o dia o seu próprio mal, basta cada dia o seu próprio mal. Senhor, essa semana eu vou ter dificuldades, eu sei que amanhã eu vou ter, mas eu sei também que o Senhor está lá no amanhã comigo. O Senhor estará lá. Então, meus irmãos, concluindo essa mensagem, se apegue às promessas de Deus. Lute contra a incredulidade, descanse em Jesus. Ele já providenciou a nossa salvação. Você não precisa produzir essa fé sozinho. O próprio Deus fortalece a fé do seu povo. O próprio Deus. Lembre de uma coisa. Olha só, o Senhor Jesus, ele diz, você não está sozinho, eu estou com você todo dia. O Senhor disse através do Pedrão. Conhece Pedrão? Eu tenho comigo que se Pedro tivesse hoje aqui, ele seria corintiano. Ele seria daquele que ele ia continuar falando e depois pensando, depois pedindo desculpa. Mas também um homem cheio do Espírito Santo de Deus, a ponto de fazer pregações, de converter o coração de multidões. Ele ia continuar assim. Ele era usado por Deus. Eu acho que Deus fez Pedro com senso de humor, como fez cada um de nós, e se alegrou em Pedro. Né? E sabia que assim como Pedro, a gente ia negar ele várias vezes. E às vezes a gente sente aquele olhar de Jesus assim, né, quando o galo canta, né, assim como ele sentiu. Nós somos iguais. Mas nós temos a promessa vinda através de Pedro dizendo, antes a gente nem era povo, mas agora a gente é povo dele. Nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva dele. Então se apegue a essa palavra, se apegue a essa promessa. Alimente essa expectativa e creia, né, mesmo sendo o contrário, mesmo indo na contramão das circunstâncias da sua vida. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Abraão creu nisso, que eu e que você, nós também creiamos.
Amém? Feche os olhos, vamos orar. Eu creio, meus irmãos, que à luz dessa palavra nós devemos terminar esse momento de culto em uma oração de gratidão a Deus. Gratidão. E eu quero dar um instante para você agradecer por aquilo que você tem. Agradeça pela salvação em Cristo Jesus. Agradeça pela comunhão que você tem com Cristo Jesus. Agradeça pela promessa dele de estar com você em todo o tempo. Agradeça pela sua casa, agradeça pela sua vida, pela sua família. Agradeça, louve a Deus. Daqui a pouco iremos orar todos juntos. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, muito obrigado pela Tua palavra que nessa noite nos lembrou de que sim, é possível termos paz no coração, paz na nossa mente, porque a Tua palavra nos promete a Tua presença, a Tua palavra nos dá o sentimento de pertencimento ao corpo do Senhor, ao corpo de Cristo que é a igreja. A Tua palavra nos dá, ó Deus, a alegria de saber que antes estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas o Senhor, ó Deus, restaurou a nossa vida. A Tua palavra nos lembra nessa noite que nós fomos justificados pelos méritos da obra do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus. A Tua palavra está repleta, Deus, de promessas, mostrando que nós temos motivos para sermos felizes e vivermos olhando a Deus, não para circunstâncias, que às vezes elas são positivas, às vezes são difíceis. Às vezes, ó Deus, passamos dias de tranquilidade, de alegria, e às vezes a situação muda drasticamente. Temos vivido isso a nível de nação, temos, ó Deus, ficados tão preocupados com os rumos que a nossa nação está tomando. Olhamos, ó Deus, para as circunstâncias, e se olharmos para as circunstâncias, nós vamos ficar desesperados. Mas obrigado, porque o Senhor nos chama a atenção nessa noite, a tirarmos os olhos dessas circunstâncias que são passageiras e terrenas e olharmos para as promessas do Senhor, para a promessa da Tua palavra que não muda, que não passará, como o Senhor disse. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor tranquiliza a nossa mente, o nosso coração e nos dá a oportunidade de voltarmos renovados para a nossa casa. Sabermos que o Senhor é conosco. O Senhor é o nosso bom pastor. Se Deus é por nós, quem será contra? E muito obrigado porque na Tua presença, Deus, está a nossa alegria, está a nossa segurança. Quem é que poderá nos separar do amor do Senhor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor? Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos assegura, assim, a vida eterna, e como graça, como presente, pela fé em Cristo Jesus que nós recebemos de Ti. Muito obrigado, ó Pai. Nos ajuda, nos fortaleça. Fortalece em cada um de nós o desejo de nos aproximarmos mais do Senhor, da Tua palavra, da oração, da comunhão, ó Pai, com o Senhor, da comunhão com o Teu povo, ó Pai. Nós estamos aqui para fortalecermos uns aos outros, que o Senhor não nos permita esquecermos disso, mas que sejamos abençoados pela presença do Senhor em nós e abençoadores na vida dos irmãos, os quais o Senhor colocou no nosso meio. E que assim valorizemos, a Deus, este povo que se chama pelo Teu nome. E que dessa forma possamos viver agradando com a nossa postura, com a nossa vida, agradando ao coração do Senhor. Mais uma vez pedimos a Tua bênção sobre todos nós. Estamos terminando esse momento de culto. Que o Senhor, ó Pai, caminhe conosco de volta para as nossas casas, nos dê uma noite abençoada e uma semana na presença do Senhor. E que vivamos felizes assim, para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você puder, fique em pé, vamos receber a bênção do Senhor nesse momento. E agora, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor do nosso amado e eterno Pai, a comunhão, a presença, o ensino do Santo Espírito estejam sobre todos nós hoje e para todos sempre. Amém e amém. Amém, irmão. Você pode sentar. Graças a Deus, ouvimos aqui mais uma vez a palavra para animar o nosso coração,
para nos revigorar, para nos encher aí de expectativa para mais uma semana.